A gente fala de masculinidade, a gente sempre fica entrando assim em dogmatismos. Mas o que é masculinidade? O que é ser um homem? Ao que você deveria ir atrás, né? O que é a real masculinidade? Se eu apresentei para vocês aqui que existe uma guerra aos homens, como eu apresentei no último vídeo, e mostrei para vocês as opções que o sistema te dá, que são as opções tanto de mergulhar na merda, como de ficar no meio do caminho, ou como fazer uma falsa suposição. Eu dei até exemplos aí para vocês. Você pode virar um esquerdomacho, você pode virar um homem comum, um homem modernoso, né? Você pode ir para uma direita conservadora ou ir para aquela tríade do anarcocapitalismo, foto de anime e fisiculturismo, ou a terceira opção, né, que está aí entre as duas, como eu apresentei no último vídeo. Mas, senhores, o que é ser homem se você tem todas as opções e nenhuma delas transparece realmente a verdade, realmente a masculinidade? Veja bem, ser homem não é uma coisa que esteja ligada à aparência diretamente. Está, né? Um homem que não tem aparência de homem não é homem. Mas a aparência ela é uma coisa que pode ser tirada, compreende? O cara pode ser um grande homem e um homem forte, barbudo, e aí o cara envelhece, fica com uns 70 anos. Aonde que tá essa aparência viril e forte do cara? Ela vai embora. O cara pode ser preso e rasparem a barba dele, tirar cabelo, o nego pode passar maquiagem na tua cara. A aparência, ela é uma coisa que pode ser retirada de você. Mas o que não pode ser retirado de você? É a essência, né? E a essência de ser homem, ela é uma coisa que está ligada ao que é transcendente, ao que é metafísico. Eu já fiz um vídeo aqui para vocês falando sobre o materialismo, né, versus aí o idealismo, ou na verdade as coisas metafísicas, e já mostrei para vocês por A mais B que o metafísico ele existe na nossa realidade. E se vocês não têm compreensão disso, vocês não vão compreender o que é realmente masculino. Existe um princípio na realidade que é o princípio da dualidade. Tudo Deus criou, né? E você pode levar Deus aqui tanto no literal como no figurado, né? Mas tudo Deus criou em duas divisões, sempre. Então, se você olhar para cima, você vai ver que existe o dia e existe a noite, né? Você vai ver que existe o sol, que existe a lua e as estrelas, né? Se você olhar para a natureza, você vai ver a dualidade no verão, inverno, outono e primavera. Pô, mas como assim? Você me mostrou 4 coisas. Como dualidade? Você tem 2 dualidades. Você tem 2 períodos extremos e 2 períodos de transição. Olha que loucura. Talvez você nunca tenha visto assim. Você tem 2 períodos extremos e 2 períodos de transição. Você tem a dualidade dos extremos, verão e inverno, e você tem a dualidade dos transitórios, outono, que é aquele que dá lugar ao inverno, né? E primavera, que é o que dá lugar ao verão. Então você vai ter os dois períodos transitórios, e eles são duais entre si. Você tem então todo um processo de dualidade. Se você for numa praia, você consegue ver a dualidade. Veja, olha como é que o design ele é perfeito. De um lado na praia você tem muito mar e pouquíssima terra, uma grande massa de água, e do outro lado você tem a terra árida. Então Deus fez tudo em dualidade. Mas as coisas elas não são independentes de si, né? Tudo depende da outra parte. Uma praia não se forma só de parte de areia, porque senão seria um deserto. E o deserto tem a sua própria dualidade, né, que são as florestas. O oceano é a dualidade aí do deserto. Mas você tem, para formar-se a praia, você precisa de água,
né? E você precisa de areia, você precisa da dualidade junta. Para você formar o ano, você precisa das duas dualidades, seja dos extremos ou as de transição, que formam as 4 estações do ano. Para você formar o céu, você precisa da dualidade do dia e da noite, da luz e das trevas, do sol e da luz estrelas, né? Então você precisa das dualidades juntas para formar o todo. E entre os animais, você também observa isso. Você tem macho e fêmea. O ser humano, ele não é diferente. Você tem homem e mulher. Para você formar o conceito de humanidade, para você formar aí o que os teólogos eles vão chamar de imago Dei, né? Tanto os teólogos protestantes como os teólogos católicos, eles vão chamar de imago Dei. Você precisa do homem e da mulher junto. Por isso, religiosamente, falando em termos de cristianismo, né, que é a religião aí que botou para ferrar, você não tem o sexo como sendo uma coisa banal, mas ele é um ato sagrado, porque naquele momento em que o homem ele entra dentro da mulher, ele une o masculino ao feminino e ele se torna um com a divindade. Aquele dali é a real imagem de Deus. Existe até uma distorção disso, mas ainda existente, que é a imagem do Baphomet. Se você procurar o Dogmas e Rituais da Alta Magia, você vai ver o Eliphas Levi trazendo a imagem do Baphomet, que é uma imagem assustadora, mas que ela nada mais diz do que dualidade. É uma mão apontando para cima, outra mão apontando para baixo, símbolo do sol, símbolo da lua, órgãos femininos e masculinos, dia e noite ao mesmo tempo, cima e embaixo, enfim, você tem dualidade. Inclusive, cara, o seu próprio corpo ele é dual. A sua mão direita tem a dualidade da sua mão esquerda, o seu braço direito do seu braço esquerdo, sua perna direita da sua perna esquerda. Os seus órgãos são subdivididos em 2. Você tem 2 rins, você tem 2 pulmões. E os órgãos que são divididos em 1, tipo o coração é dividido em 4 partes, 2 dualidades, assim como as 4 estações do ano. Olha como é que é perfeito, né? Você tem o coração dividido em 4 pedaços. Que esses 4 pedaços eles fazem bombear pelo corpo, e os 4 pedaços são divididos em 2 dualidades, direita e esquerda. Você tem o seu cérebro, que ele é dividido em parte direita e parte esquerda. Inclusive, se você for pegar até o órgão sexual, a vagina, ela é dividida em 2, né? Não sei se você sabe, se vocês já viram, mas ela é dividida em 2 partes. Você tem os grandes lábios ali fazendo uma divisão da parte direita para a parte esquerda, e o pênis também é. Se você pegar o seu pênis aí, você olhar para ele, você vai perceber que ele tem uma subdivisão no meio, existe uma parte direita e uma parte esquerda no seu pênis. Então, até aquilo que parece ser uno, na verdade, é subdividido em 2. Sempre. Deus fez tudo com dualidade. E Deus fez o macho e a fêmea. Deus fez o homem e a mulher. E o homem e a mulher são dualidade. É por isso que existe um certo preconceito, né, na sociedade, que diz: olha como é que os antigos eles eram machistas. Eles diziam que para você ser homem, você tinha que ser o contrário do que é ser mulher. Como se mulher fosse mal. Então, como é que era o xingamento? Não seja mulherzinha. Olha só que coisa. Mas os antigos eles estavam certos, porque existe uma dualidade. Isso daqui, quem não entende que existe realmente uma lei natural, uma transcendência, uma metafísica, não vai compreender, né? Existe uma lei natural, e essa lei natural, ela subdivide homens e mulheres em 2 classes. Então, o homem e a mulher, eles são a antítese de si próprios, né? E eles têm, obviamente, assim como 2 círculos, né, que se encontram, uma intersecção. Se você já fez qualquer aula de matemática, aí você sabe que eu estou falando aqui agora de conjuntos. Existe uma intersecção entre o conjunto M e o conjunto F, entre o conjunto macho e o conjunto fêmea. Existe uma intersecção, que são as coisas que unem os 2, os valores transcendentes. Nós estamos falando, obviamente, em termos filosóficos e metafísicos. Mas se você excluir a intersecção entre os 2, você vai obter que um é a antítese do outro. Então, os elementos que estão contidos no conjunto masculino e os elementos que estão contidos no conjunto feminino, se tirado a intersecção entre os 2, eles não possuem, né, correlação.
Então, os dois fazem parte de um conjunto universo maior, mas eles não possuem intersecção entre si. Compreende? É como se o conjunto masculino ele fosse o conjunto dos números racionais e o conjunto feminino dos números naturais. Eles não possuem intersecção, né? Uma vez que você começa a compreender isso, você começa a entender que um então é a antítese do outro, mas que os dois possuem um padrão que os liga, que é o Imago Dei, que é o padrão da moralidade que transcende as coisas. Então ser homem é sim uma antítese de ser mulher. E o que é ser homem? Veja, a gente já perdeu muito isso na nossa sociedade, mas o ser homem, ele é uma coisa que ele está descrito até no seu próprio corpo. Veja, o que torna o corpo feminino belo são as curvas. Existe, obviamente, um padrão de corpo feminino, que ele é a proporção entre cintura quadril, né, tamanho dos seios e, obviamente, a beleza facial. Torna um corpo bonito. Só que eu vou retirar o rosto e eu vou olhar só para o corpo feminino para eu poder falar. O que torna um corpo feminino bonito é basicamente a disposição matemática cintura quadril junto com o tamanho de seios. Então, uma mulher que tem um peito grande, bunda e perna torneada e uma barriga baixa, né? Uma barriga sem barriga, ela é uma mulher com um corpo bonito, ok? E o homem não. O homem, a construção de um corpo bonito é um pouco mais diferente, né? A construção do corpo masculino bonito é um corpo que tenha um baixo percentual de gordura, né? Um nível elevado de musculatura e um desenho do shape em V na parte superior, mas na verdade é o shape em X, né? Que é uma proporção de ombros e costas mais largos, descendo para uma cintura que não deve ser fina, mas deve ser reta. E aí você tem a parte externa, que são pernas fortes, né? Torneada, é diferente. A perna da mulher é torneada, a perna do homem ela é forte, porque ela é uma base, né? Quando você começa a olhar para esses padrões, você começa a entender uma coisa: o que a mulher faz para que o corpo dela seja bonito? Nada. Ela só espera que o tempo aconteça, e quando ela tiver aí seus 13 anos, ela vai ter um fenômeno chamado menstruação. A mulher vai menstruar mais ou menos pela primeira vez quando ela tem 13 anos de idade. A menstruação não é símbolo de que a mulher já pode engravidar, tá? Não é símbolo de que a mulher já pode engravidar. Nós sabemos cientificamente que após a primeira menstruação, o corpo da mulher começa a sofrer um processo bioquímico que em 2 anos forma um corpo capaz de realmente dar à luz de maneira mais segura. Então, você tinha as festas de 15 anos, o símbolo da festa de 15 anos é isso aí. A mulher ela menstruou com 13, 2 anos depois ela se torna mulher, né? Faz a conta, se não é exatamente isso. 13 mais 2 dá quanto? 15, onde você vai ter a festa feminina, e aí ela foi inserida na sociedade agora como mulher. Ela não é mais uma menina. Mas essa transição ela é totalmente passiva. Perceba a palavra que eu estou usando, porque ela vai ser novamente utilizada aí no futuro. Ela é uma transição passiva. A mulher, tudo que ela tem que fazer é esperar, e o corpo dela vai sozinho se tornar belo. O homem não. A beleza do corpo do homem ela está diretamente ligado a trabalho. Então ela está ligada a baixo percentual de gordura, nível elevado de massa muscular, desenho corporal com ombros e costas maiores. E tudo isso está ligado ao trabalho, tudo isso está ligado a um corpo ativo. Se o homem ele sentar e ele esperar, uma coisa ou outra vai acontecer com o corpo dele. Se ele tiver uma boa genética, ele vai ficar um magrelo de firma. Se ele tiver uma genética ruim, ele vai ficar gordo. E aí ele perde o dimorfismo sexual e o corpo masculino se torna igual ao corpo feminino. Estão conseguindo compreender? Então, para que o homem consiga um corpo masculino, ele precisa ser ativo e exercer trabalho sobre o corpo. Então, ativo. Mas isso não é a única coisa. Se você for olhar o órgão sexual de cada um, o órgão feminino, ele está para dentro, né? Todo o órgão feminino ele é interno, enquanto o órgão masculino ele está para fora. O órgão feminino é passivo e espera, e o órgão masculino é ativo, ele vai para fora, né?
Se você for olhar até a base da reprodução, você vai ter os gametas masculinos, que eles são jogados do pênis, né? E você vai ter o óvulo feminino, que ele fica guardado ali próximo ao útero da mulher, e a mulher recebe o gameta masculino. Então ela fica passiva esperando e o gameta vai. E aí o gameta corre. Nós hoje sabemos que o óvulo ele pré-seleciona, né, via traços de DNA de cada gameta aquele que vai ter o melhor match para poder gerar um filho mais saudável possível. Então meio que é uma corrida, mas é uma corrida que a fêmea decide quem vai ganhar. Mas o masculino ele é sempre ativo, ele é sempre o que corre, ele é sempre o que vai atrás, enquanto o feminino ele é passivo a essas coisas. Logo, quando a gente entra da metafísica do masculino e do feminino, a metafísica do masculino é ser ativo, a metafísica do masculino é ir atrás. Então perceba o que a nossa geração ela está oferecendo para os homens, né? Você vai ter o padrão do esquerdomacho, que é o cara que se desconstrói, que vira basicamente um cara passivo. A tudo na vida, ele é completamente passivo. A mulher dirige o relacionamento, a mulher dirige o carro, a mulher dirige a vida, a mulher dirige a empresa, e ele faz o quê? Nada, né? Ele é passivo em relação à mulher. E em relação não só à mulher, em relação à vida. É a primeira opção que eles te dão. A segunda opção, vamos pensar aí no outro extremo. Ele é um extremo que você tem sim uma certa atividade masculina. Por exemplo, o heterotop, que é o interstício aí, que é o meio do caminho entre o incel dos animes, né, e o neoconservador. E o heterotop ele tem realmente uma atividade, ele treina, ele faz, mas ele tem a vida regida pelos padrões errados, né? Então ele é quase um homem completo, mas ainda falta algo, que é acertar a bússola dele. Mas entre aqueles que estão ali, ele é aquele que está mais próximo de ser homem, né? O cara o incel básico, que é o cara com foto de anime, que fala sobre fisiculturismo, né? Mas que nada disso é verdade, porque ele é gordo, vive na casa dos pais, tá comendo Doritos, tem teta, né? E tudo que ele faz é assistir entretenimento, assistir anime. Ele é totalmente passivo, ele é um cara sentado no sofá comendo Doritos e vendo o que uma cultura está oferecendo para ele. Ele é passivo em relação à vida. Então, a sociedade ela te oferece sempre opções de passividade, mas nunca de masculinidade real. Mesmo se a gente pegar o fenômeno das academias, que é um fenômeno muito bom, né? Um fenômeno realmente incrível que realmente constrói masculinidade, ele constrói força. Mas perceba, a sociedade ela está disposta a aceitar que você vá para a academia e construa músculos para você ser forte. Mas a sociedade não aceita muito bem você ir lá e aprender uma arte marcial para, se alguém vier tentar te agredir, você amassar o cara na porrada. Aí já vira uma coisa errada. Não, você tá querendo bater, você tá querendo ser violento, você tá querendo isso, você tá querendo aquilo. A sociedade ela aceita que você vai lá e constrói um shape, mas eles querem que quando você tá com essa força física aí, quando o cara vier te assaltar e botar um canela seca na tua cara, um 38 canela seca na tua cara, você sai do seu carro correndo, não, pelo amor de Deus, não me mata não, pelo amor de Deus, não me mata não. A sociedade não aceita que você tome as rédeas da sua própria defesa e coloca uma Taurus PT-92 na cintura, 9mm com 17 tiros mais um, né? Ou 16 mais um, 17 tiros no total. Não aceita. Não aceita, porque não, aí não. Aí a sociedade vai pra barbárie, a sociedade vai pra violência,